Oi, meus queridos, tudo bem? Mariana Burato por aqui, da Interativa Educação e Engenharia. Hoje a gente vai falar sobre cálculo de horas para propostas para orçamentos, tá? Foi uma pergunta de uma seguidora aqui, de como que eu consigo calcular as horas para fazer um orçamento de obras. Antes da gente falar sobre isso, fazer meu convite aqui para você, claro, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações. Por aqui a gente tem conteúdo de desenvolvimento pessoal e profissional de engenheiros, também educação e engenharia. É interação entre educação e engenharia, tá bom, gente? Aqui na descrição do vídeo também tem vários links, link para o portal, para o blog, link para os cursos, link para o grupo de WhatsApp, link para o e-book gratuito, enfim, vocês fiquem à vontade. Dizer também que eu tô lá no Instagram, meu perfil, @mariana.burato, onde eu compartilho um pouco do meu dia a dia pessoal e profissional junto com vocês, certo? Vamos lá, né, gente? Sem mais delongas, aqui responder a pergunta da Ana Carolina. Ela me fez a pergunta assim, ó. Mari, como você consegue calcular as horas que você leva para compor um orçamento? Fiz um orçamento sintético, com levantamento quantitativo no AutoCAD. Levei 7 horas para concluir a atividade. A edificação tem mais ou menos 8.500 metros quadrados. E acabei cobrando apenas 3 horas. Gente, acontece, né? Olha que coisa. Então, aqui a Carol já falou. Ah, ela perdeu dinheiro, né? Cobrou 3 horas e levou 7, ou seja, eu ia fazer isso numa manhã, levei um dia inteiro para fazer, né? Então, alguma coisa tá equivocada. Ela pergunta como que eu faço aqui para calcular essas horas. Gente, ó, primeira coisa aqui para responder essa pergunta é falar que esse movimento de saber quanto tempo se leva para fazer algo é uma coisa muito pessoal e que ela vai acontecendo ao longo do tempo, tá? Eu já perdi muito dinheiro no começo da profissão também, não tinha ideia de quanto tempo eu levava para fazer as coisas, então isso é perfeitamente normal de acontecer, tá? O ideal é que, claro, que você tenha essa percepção. Opa, cobrei 3 horas, fiz em 7, meu, tem alguma coisa que está errada. Né? Então, no próximo, eu sei que, dependendo se o projeto for o mesmo aqui, eu vou levar pelo menos 7 horas para fazer. Né? E aí a gente vai ajustando isso. Esse é o primeiro ponto, tá? Então, nem sempre a gente vai acertar também, né? Nem sempre, principalmente quando a gente vai pegar, fazer alguma atividade que a gente não conhece muito bem, não sabe, então pode ser que a gente diminua a. Não é que a gente, não é que a gente diminua, é uma questão da gente subestime a quantidade de horas. É isso, tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo, que a experiência ajuda, né? Então, com o passar dos anos, aí a gente vai ficando mais experiente, vai tendo os traquejos e tal, e aí a gente consegue prever com mais exatidão a quantidade de horas, a quantidade de tempo que a gente vai dispensar para realizar determinado serviço, no caso aqui é um orçamento sintético, tá? Terceira coisa, aqui, que é uma observação, que o orçamento sintético ele é uma forma de apresentação do orçamento, tá? Porque o orçamento sintético, geralmente, a gente apresenta ele com um nível macro, né? Então, eu tenho a planilha analítica com todos os itens lá, né? Fundação, então a fundação, escavação, nananã, concretagem, nananã, né? Armação, nananã, alvenaria, cobertura, com todos os seus itens. O sintético, geralmente, a gente faz uma coisa mais macro mesmo, né? Na teoria ele é uma coisa mais macro, mas a gente pega o analítico e transforma em macro. Então, de fundação, ao invés de eu colocar lá escavação, concretagem, armação, eu coloco fundação e o valor. Mas para eu chegar naquele valor, eu preciso ter feito o levantamento de quantidade, né? Eu preciso ter cotado, preciso ter buscado ali a composição de custo unitário, tá? Então, é uma informação importante, tá? É aí que ela coloca o sintético e tal, tá? Resumo um macro, às vezes a gente não calcula tributo também no sintético, é uma coisa tipo, valor da execução mesmo, da obra, só da obra, sem tributo, sem despesa indireta, sem BDI, lucro, essas coisas todas, a gente não calcula, tá? Tô entendendo aqui que esse sintético vai nesse sentido, tá, Carol? Enfim, e aí, lembrar também que para a gente fazer um orçamento, o orçamento a gente pode dividir ele em várias etapas, tá? Identificação do que vai ser feito, de
o que é que eu vou fazer nesse orçamento, o que é essa minha obra, né? Entender aqui, interpretar esses projetos, né? Então, identificar o que vai ser feito, interpretar os projetos, descrever os serviços que eu interpretei numa planilha, né? Posso fazer à mão? Posso, mas aí depois eu tenho que passar na planilha, né, gente? Não calcula mais as coisas, a gente não calcula mais as coisas na mão, tá? Então, escrever em forma de planilha quais são os serviços. Ah, e a fundação. Tá, o que eu tenho na fundação? É fundação com broca, sapato, tubulão, estaca escavada, estaca pré-moldada. Que material que é esse? Né? E a gente vai listando. Próximo passo, depois que eu listar, é cotar. Né? Aliás, perdão, é quantificar, certo? É quantificar isso. Quantas estacas eu tenho? Quantos metros de estaca? Quanto de aço que eu vou usar? Quanto de concreto que eu vou usar? Depois, ou eu vou cotar esses serviços, né? Os serviços e os materiais que eu vou usar, ou eu coto, ou eu uso uma composição de preços, base SINAP, por exemplo, TCPO não, base SINAP, base PMSP, enfim, a base que eu achar melhor aqui. Depois eu faço o fechamento da planilha e dou uma revisada. Geralmente, tá? Geralmente, para fazer o orçamento de obra, a parte de quantificar e cotar a composição de preço, cotar, é a parte que demanda muito mais tempo, gente. Porque demanda uma atenção muito grande de nós orçamentistas, né? A gente tem que parar e focar mesmo no que a gente está fazendo, porque qualquer erro ali vai dar um erro no orçamento, que pode ser um erro para mais ou pode ser um erro para menos, tá? Então, são atividades que demandam muito. Então, lembrar dessas etapas sempre que a gente vai fazer, tá? Como que eu faço calcular as horas que eu levo para compor? Tendo em vista todas essas etapas que eu preciso fazer, né? Ou todas essas etapas que compõem ali o orçamento, que eu vou ter que fazer, né? E eu sei que eu gasto muito mais tempo para calcular, para levantar a quantidade, para cotar, para achar a composição de preço. Então, eu sei que eu não faço um orçamento em 3 horas. Na verdade, eu não faço orçamento nem em 7, né? Dependendo do orçamento, eu demoro mais dias para fazer, né? Mas se for uma casa ali, pequenininha e tal, pode até ser que seja menos, ou baseado no CUB, né? Que orçamento base CUB também não é orçamento, né, gente? É uma estimativa, um negócio, é uma estimativa ali, né? Então fica quase no campo das ideias, porque não contempla quase nada, né? O CUB. Enfim. Se vocês quiserem que eu fale sobre o CUB, vocês colocam aqui nos comentários para mim, por gentileza, tá? Então, eu levo em consideração isso, a experiência que eu tenho, né? E as etapas, tá? Vocês podem falar assim, mas Mari, e quando eu não sei? E quando é a primeira vez que eu estou fazendo isso aqui? Eu acho que eu vou fazer super rápido e demora horrores. Porque eu não fiz, ou eu não tenho os traquejos, não tenho experiência. Como que eu faço isso? Gente, quando eu vou fazer um serviço que eu não sei, que eu nunca fiz, por exemplo, o ano passado eu estava fazendo diagnóstico técnico de regularização fundiária. Eu nunca na minha vida tinha feito um negócio daquilo, né? Nunca. O que eu faço? Eu vejo o que é que eu preciso entregar. No final de tudo, o que é que eu preciso fazer? Né? Como que eu vou entregar isso aqui? Ah, é um escrito, tá? É um caderno, um diagnóstico. O que tem que ter? Aí eu dou uma pesquisada no Google, o que precisa no diagnóstico. Se tem algum amigo que tem algum modelo ali para dar uma olhada, né? No YouTube, alguma coisa assim, do gênero. E aí, eu preciso entender o que é o resultado final para daí ir antecipando as etapas. Então, por exemplo, nesse caso do orçamento, eu já faço orçamento desde 2007. Então, assim, eu tenho muitos anos fazendo orçamento. Então, para mim, é tranquilo quando eu vou mensurar o tempo aqui que eu vou fazer o orçamento. Né? Agora, quando é um serviço que eu não sei, eu faço isso e aí eu tento ver as etapas. Então, é para um diagnóstico técnico, por exemplo, o que ele precisa ter, né? Eu vou elaborar alguma coisa com base em algum documento, eu preciso ler algum documento, né? Eu preciso analisar algum documento. Quando eu faço o diagnóstico, o que é o diagnóstico? Eu vou falar assim, olha, o seu problema é esse, porque você tem essa situação. Então, eu preciso entender quais são essas situações,
para eu poder olhar e falar assim, ó, o seu problema é esse, tá, bichinho? Por causa disso aqui que você tem esse problema, né? Eu vou precisar ver o trabalho, então, de outra pessoa, né? Eu vou precisar escrever qualquer escrita, o nível de escrita que eu vou precisar é um nível um diagnóstico técnico que eu vou mostrar para o Ministério Público, poxa, então eu tenho que escrever aqui muito bem, né? Tenho que usar, então é quase como se fosse uma dissertação de mestrado, quase como se fosse uma monografia de TCC, por exemplo, né? E aí, ou seja, com isso eu vou tentando entender as etapas de cada serviço, né? Quais são as etapas que eu preciso cumprir mesmo, né? E aí, a partir dessas etapas, baseado no que eu tenho de experiência, que pode não ser com diagnóstico, mas eu tenho experiência, por exemplo, com dissertação de mestrado. Opa, e eu sei que demora para burro para fazer isso aqui, né? Por quê? Porque eu preciso ler, eu preciso entender. Às vezes são termos que que eu não vi na faculdade, que eu não vi na minha vida acadêmica, né? Nem na minha vida profissional. Então, que eu preciso compreender e deixar isso um pouquinho mais palatável por meio da escrita. Então, eu sei que é um negócio que é mais demorado, tá certo? E aí, claro, levar em consideração o prazo do cliente também, né? Então, eu sei que eu não faço um diagnóstico em uma semana, um diagnóstico técnico de regularização fundiária em uma semana, né? Eu vou demorar pelo menos entre começar andar com o diagnóstico e finalizar uns 60 dias, pelo menos, tá? Porque a gente tem outras coisas também que vão acontecendo ao longo do tempo, eu vou fazendo, eu não vou ficar focada full time nesse diagnóstico, porque eu dependo de outras pessoas também. Mas é só para vocês terem uma ideia, né? Quando eu nunca fiz, a possibilidade da gente subestimar o tempo é muito grande, mas se a gente pensar em todas as etapas, visualizando o resultado final, se a gente pensar em todas as etapas, isso acaba nos ajudando aí a estabelecer uma quantidade de horas bacana para a realização daquele trabalho, certo? E essas horas interferem no valor que a gente vai cobrar por esse serviço também. Certo, pessoal? Então, Ana Carolina, né? Eu falo Ana Carol, Carol porque a minha irmã também chama Ana Carolina, né? Então, Carol, espero ter respondido aqui a sua pergunta e as dúvidas, espero ter elucidado também as dúvidas dos demais, vocês que estão assistindo aqui até o final. Certo, meus queridos, queria agradecer vocês, queria saber o que vocês acharam, contem aqui, se ficou alguma dúvida, comentem, curtam, compartilhem o vídeo, ativem a notificação, vocês fazem isso, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e passa a disponibilizar para mais pessoas. Certo? Então, pessoal, vou ficando por aqui, agradeço a atenção de vocês, a gente se vê em breve, até mais, tchau, tchau.